Olá, meus amigos e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo falando acerca do livro do Apocalipse. Esse livro que nós estamos estudando e estamos chegando hoje ao capítulo de número 8. Chamo a sua atenção porque já fizemos aqui 15 vídeos acerca do livro do Apocalipse. Então seria bom que você desse uma olhada desde o primeiro até agora para ver aonde nós chegamos. Inscreva-se no canal em nome do Senhor Jesus. Ao se inscrever, ative o sino das notificações, dê aquele like, muito importante, e curta o vídeo comentando positivamente, né? E compartilhando o vídeo com outras pessoas, tá bom? Então leiamos o capítulo de número 8, que é o capítulo que iremos hoje fazer um estudo acerca do mesmo. Diz o título da epígrafe: a abertura do sétimo selo, os 7 anjos com as 7 trombetas e as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e de toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como uma grande montanha ardendo em fogo, tipo um meteoro, né? E tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vindo do mar, vida no mar, e perdeu-se a parte de todas as naus ou navios, né? E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E olhei, e ouvi um anjo voar pelo meio dos céus, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Aí está o capítulo 8 do Apocalipse. Vemos que houve aquele interlúdio do capítulo de número 7, e estávamos no aguardo da abertura do 7º selo. E esse 7º selo, então, ele é aberto, porque os 6 selos foram abertos no capítulo 6. Abre-se ali os 6 selos do livro do Apocalipse, do livro que estava na mão do Cordeiro, que só ele poderia abrir. Então aqui abre-se, depois do interlúdio, dos remidos selados por Deus, conforme vimos lá no capítulo de número 7, que são os 144 mil selados, protegidos, abre-se então o 7º selo. Queridos, houve silêncio no céu durante meia hora. Isso é para aumentar ainda mais a expectativa. E essa questão da meia hora, nós não devemos levá-la como sendo cronologicamente, né? Meia hora, literalmente falando. João, pelo seu time humano, ele acreditou mais ou menos que o período foi esse. Então é claro que ele tinha que ter um parâmetro de tempo, porque no céu, sempre com glórias, aleluias, santo, santo, santo,
toda a glória, honra, toda a força, toda a sabedoria, todo louvor, toda a adoração. É assim que o céu vive, né? Os seres que lá vivem na presença do Eterno, eles o glorificam exaustivamente. E então isso chama a atenção de João, porque na abertura do 7º selo houve um silêncio no céu. Então João ele diz assim, né? E temos aqui alguns textos interessantes, né? Por exemplo, no Deuteronômio 27, 9 a 10, diz assim: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Veja que o início do versículo do capítulo 27, o versículo 9, diz: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Temos também, em Abacuque, capítulo 2, verso 2, um outro texto que diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E em Lamentações de Jeremias 3,26, diz-nos assim: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Então veja que o silêncio ele também faz parte da manifestação da presença de Deus. Muita gente diz que Deus só se manifesta quando tem muito barulho. Pelo contrário, se fosse assim, quando os israelitas fizeram muito barulho lá antes de guerrear contra os filisteus na primeira vez, não é? E que foram derrotados, a arca de Deus foi tomada, então ali o barulho, ele não manifestou a presença de Deus, pelo contrário, ele manifestou ali uma forma desobediente do povo diante da presença de Deus e foram para a guerra, derrotados foram pelos filisteus logo após isso. Então Deus também trabalha no silêncio, e no céu houve esse período de silêncio. Versículo 2 diz: então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. De novo fica claro, né, que Deus manda e que as revelações das trombetas vêm de Deus. 7 anjos em pé diante do Senhor recebem trombetas. Trombetas tinham diversas funções lá no Antigo Testamento, conforme vemos em Números, capítulo 10, versículo de 1 até o 10. Dois usos têm significado relevante aqui nesse texto. Serviam para soar o alarme, no caso da terra, de guerra, e para convocar a multidão ao santuário de Deus. As 7 trombetas vão anunciar manifestações de guerra divinas contra os ímpios. Muito importante e interessante essa questão, né? O versículo 3, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. O altar de incenso que ficava diante do trono de Deus, incensário de ouro, muito incenso, orações de todos os santos. Este anjo age como se fosse um sacerdote, uma espécie de sacerdote, levantando o incenso e as orações diante do Senhor, que era o que acontecia no Antigo Testamento, lá no tabernáculo de Moisés. Foi uma das responsabilidades importantes dos sacerdotes levitas no Antigo Testamento, né? Nós vemos isso lá em Êxodo 30, versículo do 7 até o 9. Vemos esta função de levantar o incensário, né? E aqui, esse incenso, juntamente com essas orações de todos os santos, ele é uma espécie de sangue sacrificial. E o incenso aromático aqui, ele servia para evitar a morte dos servos de Deus. Isso está em Levítico, capítulo 16, 11 a 14, número 16, 46. Então vemos que há todo um significado do levantar o incenso, né? E diz que da mão do anjo subiu a presença de Deus, da mão do anjo subiu até a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, né? Diz o Salmo 140, o Salmo 14, versículo 1 e versículo 2, diz assim: subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos, né? Diz assim o Salmo 14, 1 e 2. Davi falou com o Senhor: suba a tua presença a minha oração como um incenso. Então veja que há toda uma similaridade textual, né? Nesse aspecto desse anjo ter levantado um incensário, juntamente com esse incensário, as orações dos santos, né? Então aqui no livro do Apocalipse, as taças do incenso, elas representam as orações dos santos, e um anjo entrega as orações que sobrem à presença do Eterno. Não é? Vamos lá.
O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. O incensário servia para levar as petições dos santos ao Senhor. Agora serve também para trazer uma resposta divina. Se os santos pedem justiça, conforme está no capítulo 6, verso 10, é justiça que verão. Os anjos, os santos estavam lá debaixo do altar, as almas dele pedindo justiça, né? Então verão agora. O anjo enche o incensário do fogo do altar e o atira na terra. Encontramos uma cena semelhante em Isaías capítulo 6, onde um serafim tira uma brasa do altar para purificar o profeta. Está em Isaías 6, versículos 6 e 7. E a purificação que segue no Apocalipse por meio do castigo dos ímpios, vindo fogo do céu, ela tem duas funções na Bíblia. Primeiro, consumir os sacrifícios oferecidos ao Senhor. 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, e 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. E 2, castigar os inimigos de Deus. 2 Reis 1, de 10, e versículo 10, versículo 12. E Lucas, capítulo 9, 54. Podemos ver aqui os dois sentidos, pois a morte dos inimigos de Deus apazigua a ira divina. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Os servos aguardam em silêncio e Deus responde com portentos miraculosos e portentos naturais, poderosos, conforme esses que nós vemos aqui. Trovões, vozes poderosas divinas, relâmpagos e terremoto. Então é Deus falando e Deus mobilizando-se para tomar vingança dos seus servos, né? Asaf escreve no Salmo 50, versículo do 3 até o 7, assim: vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande trombeta. Intimida os céus lá em cima e a terra para julgar. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, eu sou Deus. Salmo 50, verso 3 a 7, tudo a ver com esse texto do versículo 5 do livro do Apocalipse. Então os anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocar. O 7º selo aqui, meus irmãos, ele revela as 7 trombetas. Vemos que é uma sucessão, né? Primeiro 7 selos, após a abertura do 7º selo, 7 trombetas, e cada uma dessas trombetas trazendo flagelos, trazendo poderes da parte de Deus para punir a terra ímpia, a terra que não agradou a Deus, a terra que rejeitou a Deus, rejeitou Jesus Cristo, rejeitou a salvação de Deus, rejeitou a palavra de Deus, se profanou a tal ponto que por isso essas trombetas elas dão sucessão aos 7 selos. E logo depois dos 7 selos vai haver também as 7 taças da ira de Deus. É um período somente de castigos, que nós vamos ver um por um aqui, ler um por um da Bíblia acerca dos mesmos, né? A primeira trombeta, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva, fogo, mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde, né? Isso está no capítulo 8, verso 7. Cada uma dessas 7 trombetas será tocada por um anjo, que foi apresentado lá no versículo 2, lembra que nós lemos? Então, houve saraiva, fogo, sangue misturado e foram atirados à terra. A primeira trombeta nos lembra, inclusive, Êxodo capítulo 9, verso 24, que foi uma das pragas usada para castigar a nação egípcia, que castigou durante 420 e poucos anos o povo de Israel com uma opressão terrível. Então houve lá uma saraiva, uma praga de saraiva nessa terra, né, na época, né? Diz lá o Êxodo capítulo 9, verso 24, que na época da praga da chuva de pedras, né, caiu chuva de pedras e fogo misturado com chuva de pedras, Êxodo 9, 24. E na primeira praga, as águas se tornaram em sangue, conforme Êxodo 7 e o versículo de número 17. Né? Foi então queimada toda terça parte da terra, das árvores, também toda a erva verde. Ainda não chegamos ao castigo final, ao total, pois essa trombeta, meus irmãos, ela fala da destruição da terça parte da terra.
especificamente das plantas, do mundo vegetal. A terça parte citada em outros castigos desta série. Por exemplo, Apocalipse 8:8, 8:9, 8:10, 8:11, 8:12. Aí depois capítulo 9, versículo 15 e versículo 18. Temos então a segunda trombeta. Uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada à terra. Observamos aqui o poder de Deus. Somente o Senhor tem tal poder sobre montanhas. Deus cria os montes e pode pisar os altos dos montes, conforme Amós 4:13. É Deus que pode queimar uma montanha em julgamento, conforme Miqueias capítulo 1, versículo 3 a 5. Ou até atirá-la no mar para cuidar dos seus servos, conforme diz Mateus 21:21. Deus deu a Zorobabel a vitória sobre o grande monte, conforme Zacarias 4:7. Quando Deus revelou as suas intenções de castigar a Babilônia, Deus usou uma linguagem semelhante à da segunda trombeta, conforme está em Jeremias, capítulo de número 51, 25 e 26, que diz assim: Eu que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te revolverei das tuas rochas, e farei de ti um monte em chamas. De ti não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos, porque te tornarás em desolação perpétua, diz o Senhor. Então veja que o livro do Apocalipse ele está permeado de textos e de linguagem textuais do Tanar, que é o Antigo Testamento, conforme os cristãos e nós o conhecemos, não é? Então veja que coisa muito importante, né? Há uma fundamentação toda de pano de fundo que nós temos base para poder ler o Apocalipse com essa base. Muito interessante. Montanhas frequentemente representam autoridades ou reinos. Se lembram daquela visão de Daniel? Que Daniel diz que, na visão que ele teve de Nabucodonosor, né, do sonho de Nabucodonosor, ele diz que teve uma pedra que é atirada sem o auxílio de mãos, ou seja, de uma ação divina essa pedra é atirada, e essa pedra ela se transforma em uma grande montanha e enche toda a terra. Então, montanha tem um significado de autoridades, né, de poderes, representativo de autoridade, de reinos, não é? Isaías 2:2 também vai atestar isso. O mar servia como um dos principais meios de comércio. Isaías capítulo 23, verso 2, Ezequiel 27, verso 3. Nesse sentido, a segunda trombeta pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também pode representar os povos do mundo. Há uma significação também de o mar representar os povos. Salmo 98, verso 7, Isaías 23, 11, Isaías 41, 5, Ezequiel 26, 16 até o 18, Daniel 7, 2 e 3. O castigo aqui seria a derrota de uma grande autoridade atingindo os povos da terra, representada ali na montanha em chamas, né? Cuja terça parte se tornou em sangue. Novamente, a linguagem da praga lá do Egito de Êxodo 7:17 e um castigo grave, mas não total. Versículo 9 diz: E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Os irmãos estão percebendo que nós estamos lendo bastante textos, né? Porque tenho feito bem corrido, né? Estou procurando também ser objetivo aqui e lendo bastante textos para que você se referende no estudo do Apocalipse. Daqui para frente talvez produzamos aí vídeos um pouco maiores, mesmo com objetividade e rapidez no falar, mas vídeos um pouco mais, com mais minutagens, com mais textos. Não ficaremos somente em explicações, vamos fundamentar em texto como fizemos até o presente momento neste vídeo de hoje, tá? E diz que morreu a terça parte que tinha vida e foi destruída a terça parte das embarcações. O mar está cheio de vida, mas esta trombeta destrói um terço das criaturas marinhas. Também afeta o comércio, destruindo um terço das embarcações. É bem sabido que hoje grande parte dos produtos que vêm de nação para nação é por meio marítimo. Há todo um comércio, uma rota marítima importantíssima no comércio mundial. Então vejam que o comércio será afetado poderosamente durante o período da ira de Deus. Então a terceira trombeta agora, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra,
e parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Então, a terceira desta série de castigos usa uma estrela para atingir as águas doces que os homens precisam para beber. As estrelas, como parte da criação de Deus, lhes servem. Salmo 148, verso 3. Ele tem poder para usar as estrelas nas suas batalhas a favor dos fiéis. Juízes, capítulo 5, verso 20. Lá vai dizer sobre a guerra lá de Débora e Baraque, que diz que as estrelas desde os céus pelejaram a favor do povo, literalmente falando, né? Que coisa tremenda, né? Então o nome de Deus é exaltado sobre todos. As estrelas também elas servem como instrumentos de castigo, conforme Mateus 24, 29 e Apocalipse 6, 3. O efeito dessa estrela é a poluição da terça parte dos rios e das fontes de água. Então vejam que isso já inclusive já está se encaminhando, né? Porque os homens estão poluindo os mananciais de águas doces. E ano após ano, mananciais e mais mananciais estão se extinguindo na terra. A água doce, ela vai ser em breve tempo, grave isso, estamos no ano 2025, a água doce ela vai ser mais importante do que ouro e do que petróleo. Os homens buscarão a água porque os mananciais estão literalmente se acabando. E nesse período da ira de Deus vai haver uma intensificação desse extermínio da água doce e, consequentemente, sem água não há vida, e sem água os homens eles vão correndo de um lado para outro a fim de poder ter aquilo que beber e, consequentemente, viverem. Então, queridos, o nome da estrela é absinto. Absinto. Absinto era uma erva amarga, muito amarga, conforme diz Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 15 e o versículo 19. Especialmente o veneno de castigo divino, conforme Provérbios 5:4, Jeremias 9:15, Jeremias 23:15. Aqui Deus ataca as águas potáveis, nos lembrando o efeito da primeira praga do Egito, conforme diz lá Êxodo 7, 20, 21. Quando Deus abençoou o seu povo, ele tornou as águas amargas em águas doces, né? Conforme Êxodo 15, 25 e 26. Foram as águas lá que o povo de Mara, que os povos chegou lá, as águas eram amargas e Deus, ele manda Moisés fazer um procedimento com uma árvore e jogar nas águas e as águas ficariam doces, um milagre, né? Aqui Deus faz ao contrário, ele torna as águas doces em amargas para trazer o seu juízo, o seu castigo, né? Vamos lá, a quarta trombeta. Foi ferida a parte do sol, a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles não brilhasse. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é tipicamente da profecia de visitações divinas, pois Deus controla os corpos celestes, Isaías 40, 26, Jeremias 31, 35. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia, assim, da seguinte maneira, conforme Isaías 13, 10, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, 10. Ezequiel, o profeta, usou a mesma linguagem na profecia contra o faraó do Egito. Lá em Êxodo 32, verso 7, você pode conferir. Joel a empregou nas suas descrições de castigos divinos, em Joel capítulo 2, verso 10, e em Joel capítulo 3, verso 12. Como nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento, a profecia da quarta trombeta não é o fim do mundo ainda, tá? Tal como o conhecemos, mas descreve o castigo de pessoas aqui na Terra. O fato de envolver a terça parte do sol, da lua, as estrelas, confirma a interpretação de um castigo parcial. Bom, versículo 13. Então ouvi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia com grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu. Os 7 selos divididos, como uma série de 4 seguidos, por outra série de 3. As trombetas são divididas da mesma maneira. Já passaram 4. Agora, como a águia anuncia a vinda das últimas 3, evidentemente mais severa do que as primeiras, porque a águia é conhecida universalmente como um forte predador. A águia ela tem poder de levantar um homem.
ela é um forte predador e ela tem uma visão espetacularmente enorme, ela enxerga de uma distância. E a águia, ela tem poder de matar a serpente. E a serpente na Bíblia, ela é um símbolo de coisas malignas, muitas vezes. É claro que algumas vezes não, né? O próprio nome serafim, ele tem uma derivação da palavra serpente no hebraico, sabia disso? E o serafim é um ser benigno, um ser de adoração, um ser de alta glória, que adora intensamente o Senhor. Então a gente tem que ter cada texto dentro do seu contexto interpretativo, para que não incorramos em erros de hermenêutica. Tá? Nesse caso aqui, a águia voando, a águia é um predador, e então ela é usada aqui nesse texto como uma forma de anunciar. E também fala de um poder que a águia tem. A águia ela consegue olhar para o sol e ela não fica cega. E a águia tem um poder de voar contra o vento. Ou seja, ela não é parada pelas tempestades, pelos ventos fortes. Isso significa que o juízo de Deus, ele iria vir de qualquer maneira, não importa o que importar que viesse. Então a águia ela vem tipificando aqui um exemplo tipicamente de símbolo de força, um tipo de força que não é capaz de ser parada pelos elementos naturais e nem por coisas que os homens supostamente tentem fazer. Então a águia aqui ela representa isto. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar, que foram tocadas 4 trombetas, ainda faltam 3 para completar as 7. A palavra ai demonstra muita dor e lamento. Aqui nós vemos que está triplamente a palavra ai, ai, ai. Ou seja, de forma tripla, a palavra ai é empregada. O profeta Isaías usa muito isso lá no seu capítulo, né, de número 2, de número 3. Ele fala muito essa palavra ai. Né? O capítulo 6 também é o capítulo de muitos ais, da parte do homem ali, de sofrimento. Isso retrata sofrimento. Então quando fala ai, 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 está dizendo literalmente que aqueles que habitam na terra estarão em grande angústia, em grande sofrimento. E o próprio Jesus, no sermão profético, que é descrito em Mateus 24, também aparece em Marcos, em Lucas, só não em João. Jesus ele descreve que aqueles dias são dias que nunca houveram na face da terra. Nunca haveriam dias como aqueles e nunca houveram dias como aqueles na face da terra. Serão dias tenebrosos. Tenebrosos. Se nós já estamos vivendo tempos difíceis, conturbadíssimos, violentos, com grandes catástrofes naturais ocorrendo na face da terra, quando a ira de Deus for derramada sobre a terra, meus irmãos, devemos estar debaixo da proteção de Deus, caso estejamos aqui na terra, caso formos arrebatados, que eu penso e peço com toda sinceridade que o seja. Eu e os irmãos que acreditamos no pré-tribulacionismo, nós, claro, queremos sair de toda esta situação que vai ser desencadeada sobre a terra. Mas se ficarmos, teremos o selo de Deus, teremos a proteção de Deus, ainda que morramos, mas estaremos selados para sermos vestidos com vestes longas, brancas, e estarmos no Monte Sião Celestial com o Senhor Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos, e nada nem ninguém mais, nenhuma tribulação, nenhuma dor, ela irá acabar ou tirar a nossa salvação. Então é isso, queridos, esse foi o capítulo 8, esta foi a conclusão. Iremos depois estudar o capítulo 9, te convido a estudar conosco o Apocalipse. É claro que com muitas limitações, reconheço isso, né? Com muita objetividade e brevidade, mas estamos procurando aqui botar um pouco mais de textos da Palavra de Deus, a fim de que o estudo fique bem mais aprofundado e fundamentado nas Sagradas Escrituras, para você ver que o livro do Apocalipse ele é até uma repetição de textos que são tão lidos pela igreja, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Salmos, né? Então é isso. Que Deus abençoe. Espero você no próximo vídeo. Querendo Deus, que a paz de Cristo e de nosso Salvador, Jesus Cristo, e do nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno, esteja na sua vida e na sua família,
em o nome de Jesus. Shalom, até o próximo vídeo, querendo Deus.